Item 28, predição do castigo dos israelitas e o seu bom efeito. A promessa de livramento e da ruína dos seus inimigos, e cântico de louvor pela misericórdia de Deus. Estudando Isaías capítulo 24, 25, 26 e 27. Isaías capítulo 24, versículo 23 diz: E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando Yahvé dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Este texto descreve um momento futuro em que todas as nações estarão contaminadas, mas Yahvé reinará de forma tão gloriosa e resplandecente que causará vergonha na lua e deixará confuso o sol. Então, Isaías capítulo 24, vamos ler aí os versículos 4 e 5, que ele diz, olha: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, aqui o profeta Isaías, como ele vai fazer daqui para frente, né? Muitas vezes ele vai anunciar o reino do Messias. Então, a partir do capítulo 24, ele já está falando de um momento em que Deus se manifestará no meio do seu povo, e ele se manifestará com uma luz tão forte, né, que a lua se envergonhará e que o sol ficará confuso. No versículo 9, diz: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Antes do Senhor reinar, o Apocalipse declara que haverá a batalha do Armagedon, onde ele entrará em juízo com as nações. Mas após essa batalha, ele estabelece um banquete com os povos. Versículo 6. E todos confessarão ao Senhor como Deus, como aquele a quem aguardavam. Então, o próprio Isaías, nós estudamos o capítulo 9, ele falou que o conhecimento do Senhor encherá a terra. No capítulo 11, ele falou sobre o reino do Messias, que será próspero, né? Então, aqui ele está falando novamente, agora que Deus vai banquetear com os povos. Por quê? O milênio, que é o reino de Deus implantado na terra, o Apocalipse dá essa descrição, milênio. O milênio, ele é um momento de grande conversão. Antigamente tinha alguns que defendiam no nosso meio que o milênio ninguém poderá, vamos dizer, ser salvo durante o milênio, porque o período da graça já acabou. Isso não é verdade, né? Israel é salvo, e o período da graça é o que nós vivemos. Mas as pessoas sempre foram salvas pela graça, ainda que elas não vivessem no período da graça. Quem vivia no Antigo Testamento era salvo pela graça. Quem viver durante o milênio, um período pós-era da igreja, também será salvo pela graça. Nesse mesmo capítulo, versículo 7, o profeta diz: E destruirá nesse monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. O que significa isso? Esse véu que, de alguma maneira, ele está encobrindo a visão das nações. Bom, nós sabemos que a Bíblia fala de uma tentativa de tomar Jerusalém. Nós acreditamos que vai haver uma batalha física também. Mas no mundo hoje está acontecendo uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual, mas no campo, vamos assim dizer, do conhecimento. Porque o ateísmo ele cresce no mundo, muitos cientistas trabalhando para que a humanidade esqueça a existência de Deus. Nós tivemos a morte aí no ano de 2018, né, do homem que ele é considerado o maior físico, era considerado o maior físico da atualidade, o inglês Steve Hawking. Ele morreu e antes, né, ainda durante a sua vida,
os ateus tinham uma esperança que ele explicasse o universo de uma outra maneira, porque... Desculpa. Porque a maneira que o universo está explicado hoje, ele requer um criador, porque o universo, diz a teoria do Big Bang, né? Diz que ele teve um início, a matéria tem um início, a matéria não é eterna. Então ele estava com a proposta, né, de dar uma outra explicação para o universo, defendendo que o universo ele é eterno, ele seria resultado de multiversos, né, e que existiria um outro universo. E é interessante que 10 dias antes dele morrer, ele deixou um artigo, né? E todos tinham uma expectativa. O que vai dizer esse artigo? Na verdade, o que fez foi ele deu uma rasteira no ateísmo. Se você procurar na internet, você vai encontrar que o Stephen Hawking desaconselhou a humanidade, os cientistas, a continuarem buscando explicação no multiverso, porque ele disse que é algo que jamais poderá ser provado. Ou seja, a única esperança dos ateus de afirmar que o universo é eterno, que ele não depende de um criador, né, morreu com o último grande físico aí, depois de Albert Einstein, ele é apontado como o grande físico, morreu com ele essa esperança. No versículo 9, Isaías ele vai dizer claramente que o Messias é Deus. Esse versículo é importante, já que nós temos hoje no nosso meio, né, nessa batalha de ideias, de véu que o profeta disse no versículo 7, que está sobre os olhos das nações. Então ele diz agora claramente que o Messias é Deus, ou seja, então Jesus Cristo é Deus. O versículo 9 ele diz, olha, e naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então, os judeus apresentarão, né, o Messias, Jesus Cristo, dizendo, esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. E nós sabemos na história do cristianismo que os judeus, eles sempre criticaram, mesmo a igreja primitiva, e criticavam o apóstolo Paulo, criticam até hoje, porque eles dizem que o apóstolo Paulo errou na sua interpretação, dizendo que Jesus Cristo era Deus. Eles não aceitam essa interpretação.